3 decisões que mudaram tudo na minha vida. Tá preparada? Tá preparado? Então se preparem, tá chegando. Tá chegando o quê? Tá chegando. 3 decisões que mudaram tudo na minha vida. Número 1, ser autorresponsável. Quando eu entendi, e isso não foi agora, fazem uns 6 anos que eu comecei a ver alguns vídeos sobre isso, porque eu vinha numa fase muito difícil na minha vida. Eu tinha 20 para 21 anos, 21, algo assim, e eu estava extremamente insatisfeita. Eu faturava muito bem, eu trabalhava com eventos, trabalhava com outras coisas, mas eu não era feliz. Eu ficava sempre ansiosa, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer e tentando controlar um monte de coisa que eu não conseguia controlar. E eu fui entender um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Então, lá naquela época, eu descobri uma palavrinha chamada autorresponsabilidade num livrinho vermelho do Paulo Vieira. E eu entendi que não era sobre o que acontecia, era sobre como eu lidava com aquilo. Mas óbvio que naquela época eu não entendi com a profundidade que eu entendo hoje. Mas quando eu passei a entender que eu tinha o poder de mudar a minha realidade através das minhas escolhas, e essas escolhas poderiam ser em todas as áreas da minha vida, eu comecei a entender que eu precisava do melhor, eu deveria aceitar o melhor e que eu não deveria culpar o outro. O que aconteceu, aconteceu, daqui pra frente a gente vê o que faz. Então, ter autorresponsabilidade, e quando eu entendi mais e trouxe isso pro meu negócio, me fez crescer melhor, fez eu crescer mais e fez eu me conectar com pessoas que são muito melhores do que eu. Então, a autorresponsabilidade fez toda a diferença na minha vida. Então, quando eu entendi que as decisões estão na minha mão, eu sou responsável, menos mimimi, mais ação, tudo mudou, tá? Número 2, eu não preciso amar para fazer. Como assim, Lara? Vivemos numa geração de que as pessoas precisam gostar de tudo, amar tudo, você precisa gostar do que você faz, gostar do que você está. E eu concordo que quando você gosta, é muito mais gostoso. Mas eu também entendi que na vida adulta a gente vai ter que fazer escolhas e fazer coisas que a gente não gosta tanto. Então eu não preciso amar aquilo para eu fazer aquilo, eu só preciso fazer. Então eu vou dar um exemplo, tá? Eu leio muito hoje, mas não quanto eu deveria, eu gostaria, mas eu não gosto de ler. Ao contrário do que as pessoas acham que foi uma coisa natural para mim, não foi. O que eu percebi? Como as pessoas de sucesso que têm a vida que eu gostaria de ter lidam com a rotina delas. Elas acordam mais cedo, elas leem, elas se exercitam, elas se conectam com Deus, elas investem em pessoas, elas estão em ambientes, e foi exatamente esse caminho que eu quis trilhar. A gente precisa olhar o outro e pensar, não é o que ele tem, é o que ele fez para ter aquilo. E aí muda tudo. Então, por exemplo, eu não gosto de ler, mas eu leio porque precisa ser feito. Eu gosto dos resultados que os conteúdos que eu produzo aqui dão. As pessoas que chegam até nós, mas não são todos os dias que eu estou alegre querendo gravar. Eu não preciso fazer isso, eu só preciso fazer. Eu amo ter uma empresa, mas eu odeio lidar com pessoas complicadas. Eu amo ter um negócio, mas eu não gosto de pagar imposto, mas precisa. Então, quando você entende que você não precisa amar, você só precisa fazer, tudo muda. Beleza? Número 3, os ambientes te influenciam muito. Eu não sei vocês, tá? Mas a minha mãe falava assim: diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu ficava assim, ai mãe, não é porque o outro tá usando droga que eu vou usar droga, não é porque o outro engravidou que eu vou engravidar, porque eu sou eu, porque eu blá blá blá. Gente, influencia muito. O poder do ambiente, ele te puxa ou para baixo ou para cima. Então, se você está num ambiente que as pessoas só reclamam, só criticam, reclamam do trabalho, reclamam da vida, só pensam no final de semana, só bebem, comem porcaria, vivem aquela vidinha ali, a mesma coisa sempre, não tem perspectiva, não estudam, não te obrigam a ser uma pessoa melhor, você vai se tornar muito parecida com eles, a não ser que você tenha uma crença ou alguma coisa dentro de você muito forte que fale assim, não, eu preciso sair disso, eu preciso sair disso daqui não combina comigo. E aí você vai procurar um outro ambiente, uma outra coisa, que foi o que aconteceu. Então eu percebi que, eu posso até não usar a droga, mas eu vou achar normal. Eu posso até não engravidar,
mas eu acho comum. E aí, que tipos de assunto, que tipos de coisa, que tipos de vivência eu tô tendo ali? Quais são os ambientes que eu estou frequentando? Os lugares que eu frequento dizem muito sobre o que eu vou construir. E ambição é uma coisa muito boa, as pessoas precisam ser ambiciosas, mas a gente confunde ambição com ganância. Então não é para todo mundo, porque cada um tem a sua visão. Tem gente que vai falar assim, eu quero só ter a minha casinha, ter o meu carrinho, ter um dinheiro ali para guardado se eu quiser comprar algumas coisas, um convênio, uma escola, tá tudo certo. Não quero muitos luxos, não quero muitas coisas. E tem pessoas que vão querer. Isso é sobre perspectiva, isso é sobre visão, é sobre o que ela acredita. E existe uma coisa que são permissões. Você só vai chegar naquilo que você permite. Você só vai merecer aquilo que você acredita que merece. Então, às vezes, você pode ter até uma blusa boa. Só que você não compra, porque você acha muito caro. Você acha que você não merece. Você acha que é um dinheiro mal gasto. Então, você tem que guardar para outra coisa ou gastar com outra coisa. Então, essas 3 decisões, essas 3 atitudes, essas 3 coisas que eu olhei, quando eu parei para prestar atenção e falei, uau, autorresponsabilidade. Não preciso amar, eu só preciso fazer. E o poder da ambiência, bum, muitas coisas aconteceram. Gostou? Quero que você reflita aí. O que você fica reclamando de fazer? Porque eu não queria fazer isso. Só faz, meu. Ou delega. Ou não reclama. Porque não vai mudar em nada. Quais são os ambientes que você está? Será que você está terceirizando a culpa? A culpa é de todo mundo, menos a sua. Quantas pessoas eu conheço que a culpa é de todo mundo? É a mãe, a tia, a avó, é o chefe, é a empresa, é a cliente, é todo mundo. Menos ela. Se você tomou uma chinelada gostosinha, comenta aqui. #chinelada gostosinha.